Olá, bom dia. Hoje nós vamos dar início à nossa leitura, com a presença desse rapazinho aqui, que não tem com quem ficar, né? Então ele vai ouvir a nossa leitura. Vamos lá. Quarta parte, capítulo 6. Eis o que eu faço todos os anos no primeiro dia em que a neve cai. Saio de casa logo de manhã, ainda de pijama, abraçando a mim mesmo por causa do frio. Olho para a entrada da garagem, o carro do meu pai, os muros, as árvores, o telhado e as montanhas. Tudo coberto por 30 centímetros de neve. Sorrio. O céu está azul e imaculado. A neve é tão branca que meus olhos ardem. Enfio um punhado de neve fresca na boca. Ouço o silêncio abafado, rompido apenas pelos pios dos corvos. Desço a escada da entrada, descalço, e chamo Hassan para ver aquilo. O inverno era a estação do ano preferida de todas as crianças de Cabu. Ao menos as que tinham pais que podiam comprar uma boa estufa de ferro. A razão era simples. As escolas ficavam fechadas durante a estação gelada. Para mim, o inverno era o fim das longas operações de dividir e das listas de nome de capitais como a da Bulgária. Representava o início de 3 meses jogando baralho com ração perto da estufa, vendo filmes russos gratuitos nas manhãs de terça-feira no Cinema Park e comendo kurma de nabo doce, que é um prato, tradicional deles lá, com arroz no almoço, depois de fazer homens de neve a manhã toda. E as pipas, é claro, empinar pipas e correr atrás delas. Para algumas crianças desafortunadas, o inverno não significava o fim do ano letivo. Havia os chamados cursos voluntários de inverno. Nunca conheci um garoto que tivesse se apresentado como voluntário para essas aulas. Eram os pais, claro, que se ofereciam por eles. Felizmente para mim, Baba não era um desses. Lembro de um garoto, Ahmad, que morava do outro lado da nossa rua. Espera, meu amor. O pai dele era uma espécie de médico, eu acho. Ahmad era epilético e estava sempre de colete, de lã e óculos de aro de metal e lentes grossas. Era uma das vítimas costumeiras de Assef. Toda manhã eu via da janela do meu quarto quando seus empregados, as aras, removiam a neve da entrada da garagem, abrindo caminho para o Opel preto. Eu fazia questão de ver Ahmad e seu pai entrarem no carro. Ahmad com seu colete de lã e casaco de inverno, a pasta cheia de livros e lápis. Esperava até saírem, virarem a esquina, depois voltava para a cama com o meu pijama de flanela. Puxava o cobertor até o queixo e observava pela janela as montanhas ao norte, cobertas de neve. Ficava olhando até adormecer outra vez. Eu adorava o inverno em Cabu. Adorava por causa do tamborilá suave da neve na minha janela à noite. Pela maneira como a neve recém-caída cascalhava sob minhas botas pretas de borracha, pelo calor da estufa de ferro, quando o vento zunia pelo quintal e pela rua. Mas principalmente porque quando as árvores congelavam e a geada recobria as estradas, o gelo entre mim e Baba derretia um pouco. E a razão disso eram as pipas. Baba e eu morávamos na mesma casa, mas em diferentes esferas de existência. As pipas representavam uma finíssima interseção entre essas esferas. Todo inverno, os bairros de Cabu organizavam um torneio de pipas. Para qualquer garoto que morasse em Cabu, o dia de torneio era sem dúvida o ápice da estação fria. Eu nunca conseguia dormir na noite anterior à competição. Ficava virando de um lado para o outro, projetando sombras de animais na parede. Chegava até a sentar na varanda no escuro, enrolado num cobertor. Era como um soldado tentando dormir na trincheira na véspera de uma grande batalha. E não estava muito longe disso. Em Cabu, uma luta entre pipas era semelhante a uma guerra. E, como em qualquer guerra, era necessário se preparar para a batalha. Durante uma época, Hassan e eu fazíamos as nossas pipas, economizávamos nossas semanadas no outono, guardando dinheiro num pequeno cavalo de porcelana que Baba trouxera de Herat. Quando os ventos do inverno começavam a soprar e a neve caía em flocos,
Abríamos o fecho da barriga do cavalo e íamos ao bazar comprar bambu, cola, linha e papel. Recortando o papel fino que facilitava os mergulhos e a recuperação. Depois, é claro, tínhamos de fazer nossa própria linha, ou tá. Se a pipa era a arma, a tá, linha cortante revestida de vidro, era a munição. Íamos ao quintal e passávamos até 150 metros de corda por uma mistura de vidro moído e cola. Depois pendurávamos a linha entre as árvores para secar. No dia seguinte, aprontávamos a linha para o campeonato, enrolando-a num carretel de madeira. Quando a neve derretia e as chuvas da primavera despencavam, todos os garotos de Cabu ostentavam talhos horizontais nos dedos, acumulados durante o inverno em batalhas de pipas. Lembro de me acotovelar com os colegas de classe no primeiro dia de aula, comparando nossas cicatrizes de batalha. Os cortes ardiam e demoravam algumas semanas para cicatrizar, mas eu não ligava. Eram reminiscências de uma adorada estação que mais uma vez tinha passado depressa demais. Quando o chefe da classe soava o apito, marchávamos em fila única para a nossa sala de aula, já ansiosos pelo próximo inverno, diante do espectro, da aparição de um longo ano letivo. Mas logo ficou claro que Hassan e eu éramos melhores para empinar pipas do que para confeccioná-las. Um outro furo no nosso projeto sempre estragava tudo. Por isso, Baba começou a nos levar à oficina do Saifo para comprar nossas pipas. Saifo era um velho quase cego, sapateiro de profissão, mas também era o construtor de pipas mais famoso da cidade, com uma oficina numa casinha na Jader Meiwand, uma movimentada rua ao sul das margens enlameadas do rio Cabu. Lembro que precisávamos nos abaixar para entrar na loja do tamanho de uma cela de prisão, depois ter de levantar um alçapão para descer uns degraus de madeira até o porão úmido onde Saifo guardava suas preciosas pipas. Baba nos comprara 3 pipas idênticas e carretéis de linha de vidro. Se eu mudasse de ideia e pedisse uma pipa maior ou mais sofisticada, Baba a compraria para mim, mas compraria também para Hassan. Às vezes eu preferia que ele não fizesse isso. Preferia que me deixasse ser o favorito. O torneio de pipas era uma antiga tradição de inverno no Afeganistão. A competição começava logo cedo e só terminava quando a única pipa vitoriosa voava no céu. Lembro de um ano em que o torneio só terminou quando já estava escuro. As pessoas se reuniam nas calçadas e nos telhados para aplaudir os filhos. As ruas ficavam repletas de competidores, puxando e repuxando as linhas, observando o céu, tentando ganhar posição para cortar a linha do oponente. Cada contendor tinha um assistente, no meu caso, Hassan, que segurava o carretel e dava a linha. Certa vez, um pirralho indiano, cuja família se mudara recentemente para o bairro, nos disse que, na sua terra, o combate de pipas tinha regras e regulamentos estritos. Você precisa ficar numa área cercada e no ângulo certo em relação ao vento, explicou. E não pode usar alumínio para fazer sua linha de vidro. Hassan e eu olhamos um para o outro, caímos na risada. O garoto indiano logo ia aprender o que os britânicos aprenderam no começo do século, e os russos também aprenderiam no final dos anos 1980, que os afegãos são um povo independente. Os afegãos prezam costumes, mas abominam regras. E assim era com o campeonato de pipas. As regras eram simplesmente assim. Não havia regras. Empine sua pipa, corte a linha dos adversários, boa sorte. Mas não era só isso. A verdadeira diversão começava quando uma pipa era abatida.
Era aí que os caçadores de pipa entravam em ação. Os caçadores de pipa. Os garotos que perseguiam as pipas levadas pelo vento para a vizinhança, até mergulharem numa trajetória espiral em algum lugar, no quintal de alguém, numa árvore ou num telhado. A perseguição podia ficar feroz. Horda de caçadores, que era uma turma de caçadores de pipa, exameavam as ruas, empurrando-se uns aos outros como aqueles espanhóis, sobre os quais li uma vez, os que fogem dos touros. Uma vez um garoto do bairro subiu no pinheiro para pegar uma pipa. Um galho quebrou sob seu peso e ele caiu de uma altura de 10 metros. Quebrou a coluna e nunca mais andou, mas caiu com a pipa nas mãos. E quando um caçador de pipas estava com uma pipa na mão, ninguém podia tirar dele. Isso não era uma regra, era uma tradição. Para os caçadores de pipa, o prêmio mais cobiçado era a última pipa a tombar num torneio de inverno. Era um troféu de honra, algo a ser exposto sobre um aparador para a admiração dos convidados. Quando as pipas esvaziavam o céu e só restavam as duas últimas, todos os caçadores se preparavam para a oportunidade de conseguir seu troféu. Tomavam posição no local onde imaginavam ter alguma vantagem inicial. Músculos tensos preparavam-se para se distender. Pescoços se esticavam, olhos ficavam atentos. Havia disputas e, quando a última pipa era cortada, abria-se as portas do inferno. Ao longo dos anos, vi muitos garotos perseguir pipas. Mas Hassan era de longe o maior caçador de pipa que já tinha visto. Era um mistério a maneira como ele escolhia o lugar onde a pipa iria cair, antes de ela cair, como se tivesse uma espécie de bússola interna. Lembro de um dia nublado de inverno em que Hassan e eu estávamos perseguindo uma pipa. Corri atrás dele por diversos bairros, saltando bueiros, zigue-zagueando por ruas estreitas. Eu era um ano mais velho que ele, mas Hassan corria mais rápido e eu ia ficando para trás. Hassan, espera! Gritei ofegante, a respiração quente. Ele se virou fazendo um aceno com a mão. Por aqui! Disse, antes de virar mais uma esquina. Olhei para cima e vi que corríamos na direção oposta à pipa. Nós estávamos desviando. Estamos indo para o outro lado, gritei. Confie em mim, ouvi Hassan dizer à frente. Virei a esquina e vi Hassan seguindo em frente, a cabeça baixa, nem mesmo um leve olhar para o céu, suor escorrendo nas costas da camisa. Tropecei numa pedra, foi, meu amor, e caí. Eu não apenas era mais lento que Hassan, era também mais desajeitado. Sempre invejei seu talento atlético natural. Quando levantei, cambaleando, avistei de relance Hassan, desaparecendo por outra esquina. Saí atrás dele, a dor pincelando nos meus joelhos arranhados. Percebi que tínhamos saído numa estrada de terra esburacada, perto do colégio Estigal. Havia um terreno ao lado que dava alface no verão e fileiras de árvores de cereja azeda do outro. Avistei Hassan sentado com as pernas cruzadas ao pé de uma das árvores, comendo um punhado de amoras. O que estamos fazendo aqui? Ofeguei, o estômago contraído de enjoo. Hassan sorriu e disse, sente aqui comigo, amiga. Desabei ao lado dele, deitando-se numa fina camada de neve, ofegante. Estamos perdendo tempo. E? A pipa está indo para o outro lado, você não viu? Hassan pôs uma amora na boca e disse, ela vem vindo. Eu mal conseguia respirar e ele nem parecia cansado. Como você sabe? Perguntei. Eu disse, eu sei, mas como você pode saber? Ele se virou para mim. Algumas gotas de suor escorriam da sua cabeça raspada. Alguma vez eu menti para você, amiga? De repente eu resolvi brincar um pouco com ele. Não sei. Já mentiu?
Eu preferia comer coco, respondeu ele com uma expressão indignada. É mesmo? Você não faria isso? Ele me deu um olhar interrogativo. Faria o quê? Comeria coco se eu mandasse? Confirmei. Eu sabia que estava sendo cruel, como quando o espicaçava, quando ele não conhecia alguma palavra comprida. Mas provocar Hassan era uma coisa fascinante, ainda que meio doentia. Mais ou menos como quando brincávamos de torturar insetos. Só que agora ele era a formiga e eu estava com a lupa. Os olhos dele escrutinaram o meu rosto por um longo tempo. Ficamos ali, dois garotos embaixo de uma árvore, de repente, olhando de verdade um para o outro. Foi quando aconteceu outra vez. O rosto de Hassan mudou. Talvez não tenha mudado, não, realmente, mas de súbito tive a impressão de que via dois rostos. Um que eu conhecia, do qual tinha minha primeira lembrança, e um segundo rosto à espreita, abaixo da superfície. Meu amor, já estava terminando. Tira aí, papai. Foi quando aconteceu outra vez. O rosto de Hassan estava totalmente diferente. E sempre ficava um pouco abalado. Simplesmente aparecia esse segundo rosto por uma fração de segundo. O suficiente para me deixar com a inquietante sensação de talvez tê-lo visto em algum lugar. Depois, Hassan piscou e voltou a ser ele mesmo. Apenas Hassan. Se você me pedisse, eu comeria, disse afinal, olhando direto para mim. Baixei os olhos. Até hoje, acho difícil encarar diretamente pessoas como Hassan, pessoas que levam a sério todas as palavras que emitem. Mas fico pensando, acrescentou ele, você seria capaz de me pedir uma coisa dessas, amiga? E assim, de repente, ele estava me propondo seu próprio teste. Se fosse para eu brincar com ele, testando sua lealdade, ele, por sua vez, testaria a minha integridade. Desejei não ter começado aquela conversa. Dei um sorriso forçado. Não seja bobo, Hassan. Você sabe que eu não pediria isso. Hassan retribuiu o sorriso, só que o dele não foi forçado. Eu sei, disse ele. E é isso que acontece com as pessoas que dizem o que pensam. Elas acham que todo mundo faz o mesmo. Lá vem ela, à esquerda. Olhei para cima e vi a pipa mergulhando na nossa direção. Ouvi passos, gritos, um bando de caçadores de pipa se aproximando, mas estavam perdendo seu tempo, pois Hassan postou-se de braços abertos, sorrindo, esperando por ela. E que Deus me deixe cego, se ele existir, quer dizer, se a pipa não caiu direto nos braços dele. Pois é, por hoje é só, gente. Muito obrigada. Até amanhã, até outro dia. Tchau, alunos queridos da vovó. Dá tchau, bebê. Tchau.